O fluir do tempo é incessante e implacável, marcando constantemente a transformação do mundo conforme o conhecemos. Uma sensação tangível permeia o ar, indicando a iminência de algo significativo. Esta percepção não é fugaz, mas sim uma compreensão profunda de que os eventos profetizados no livro do Apocalipse podem estar prestes a se desdobrar. Estamos testemunhando uma mudança global rumo ao cenário descrito no capítulo 13 do Apocalipse. À medida que observamos o mundo ao nosso redor, torna-se difícil ignorar os sinais dos tempos. Desastres naturais cada vez mais frequentes, guerras mais devastadoras e rumores de conflitos em todos os cantos do planeta. Nações se erguem contra nações, reinos contra reinos. A tecnologia, antes vista como símbolo de progresso, agora revela suas dualidades, capaz de unir e dividir a humanidade como nunca antes. Em todos os meus anos neste planeta, nunca presenciei tamanha divisão como nos últimos 5 anos, especialmente nos últimos 12 meses. Grupos protestam e marcham uns contra os outros, e a perspectiva de uma maior fragmentação parece inevitável, respaldada por uma lógica inquestionável. O ano de 2024 não se resume apenas às eleições na América. É possivelmente um ano eleitoral de escala global. Mais eleitores do que nunca na história estão se preparando para votar, já que pelo menos 64 países, além da União Europeia, representam cerca de 49% da população mundial e têm eleições nacionais agendadas. Sim, você ouviu corretamente. Quase metade do mundo está elegendo seus líderes este ano. É inegável que o mundo está passando por mudanças significativas. Tudo está em fluxo, girando em direção a uma nova direção. Entre os países que estão passando por eleições estão os Estados Unidos, o Reino Unido, o Paquistão, a Áustria, a França, a Alemanha, a Índia, o Brasil e muitos outros. O mundo está sem dúvida em transformação, movendo-se em direção ao livro do Apocalipse incessante e incansavelmente. Não há outro livro que revele profecias como o livro do Apocalipse. O Dr. Sidney Collette, em seu trabalho Tudo sobre a Bíblia, estimou que cerca de 27% da Bíblia consiste em profecias, embora essa estimativa possa variar, dependendo dos critérios utilizados para definir a profecia. Essa aproximação sugere que aproximadamente 1 em cada 4 versículos da Bíblia é profético. O livro do Apocalipse é incomparável quando se trata de revelar o futuro. Informa sobre eventos vindouros e como o mundo que conhecemos se transformará. Se deseja entender o futuro do mundo, basta abrir o livro do Apocalipse. Ao ler suas páginas e observar o mundo ao seu redor, é quase como se estivesse testemunhando o cenário, se preparando para o cumprimento das profecias apocalípticas. Vamos explorar 6 dessas profecias que estão se concretizando. O primeiro ponto a considerar é a iminente vinda de Jesus, como mencionado em Apocalipse 22, 12, 13. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Enquanto as profecias bíblicas continuam a se desdobrar em nosso mundo, é crucial reconhecer a importância desse evento profético inicial. Jesus virá em breve, e devemos estar atentos a essa realidade. Embora o tempo tenha um significado profundo em nossas vidas, Deus transcende essas noções humanas de tempo. Como está escrito, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Portanto, quando Jesus declara sua rápida vinda, não devemos menosprezar essa afirmação com base em nossa percepção do tempo. A Bíblia enfatiza que o Senhor não é negligente em suas promessas, mas é paciente, desejando que todos se arrependam. É vital compreender que o cronograma de Deus não corresponde ao nosso. Ele é soberano em sua operação. Independentemente de nossas expectativas humanas, Deus cumprirá suas promessas no tempo designado por Ele. A verdade é que Deus ainda é Deus, e Ele julgará a todos conforme sua vontade. Não podemos tentar limitar Deus ao nosso entendimento humano, exigindo que as profecias se realizem de acordo com nossos próprios cronogramas. Devemos lembrar que o Senhor é paciente, além da nossa compreensão, desejando que todos se arrependam. Consideremos o tempo que Deus nos concede como uma oportunidade para que mais almas venham a conhecê-lo.
Sua paciência é nossa salvação. Enquanto contemplamos isso, devemos lembrar que, neste momento, em todo o mundo, pessoas estão se voltando para Cristo e aceitando sua salvação. Agradeçamos a Deus por sua paciência, que nos permitiu chegar a Ele, e tenhamos esperança na salvação daqueles que ainda não o conhecem. A vinda de Jesus está próxima, e devemos permanecer vigilantes e preparados. O segundo ponto aborda a ascensão do globalismo, como descrito em Apocalipse 13, 7, 8. Foi-lhe concedido fazer guerra aos santos e vencê-los. Também lhe foi dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Essa profecia nos apresenta um vislumbre de um futuro onde um líder mundial, o Anticristo, domina a adoração global. É uma visão de uma sociedade global unida sob um único governante. Ao observarmos o mundo ao nosso redor hoje, podemos perceber uma tendência em direção ao aumento do globalismo e da interconectividade, alinhando-se com essa previsão bíblica. Nunca antes na história testemunhamos níveis tão altos de interconexão e interdependência entre as nações. O surgimento de organizações globais e corporações multinacionais facilitou essa conectividade, criando um mundo onde as fronteiras se tornam cada vez mais difusas e as ações de uma nação podem ter repercussões em todo o planeta. Nos últimos 150 anos, o mundo mudou drasticamente, com a comunicação e as viagens limitadas por restrições tecnológicas. No entanto, em nossa era moderna, os avanços tecnológicos e de comunicação aproximaram as pessoas como nunca antes. Essa interconectividade estabeleceu as bases para a possibilidade de um único indivíduo exercer um poder global sem precedentes. A cada ano que passa, a probabilidade de um líder mundial único emergir se torna mais tangível. Os esforços para estabelecer estruturas de governança global e a cooperação internacional abrem caminho para um cenário em que uma pessoa poderia ascender a uma posição de autoridade máxima sobre todo o planeta. Essa trajetória em direção à unidade global, embora traga benefícios em muitos aspectos, também suscita questões sobre a potencial concentração de poder nas mãos de uma única figura. O terceiro ponto aborda o cenário que se prepara para o surgimento do homem da paz, conforme descrito em Daniel 9:27. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. A tribulação se inicia com a assinatura de um tratado de paz entre o Anticristo e Israel, programado para durar 7 anos, sendo o palco o conflito em curso em Israel. Este indivíduo será habilidoso em facilitar a paz, e sua capacidade de intermediar este tratado por 7 anos indicará sua identidade. Quando o Anticristo surgir no cenário mundial, será dotado de poder satânico extraordinário. Nunca antes na história um indivíduo alcançou o que esta primeira besta realizará, manipulando e enganando pessoas de todas as esferas da vida para adotar uma marca em suas mãos ou testas. Nenhuma figura anterior conseguiu enganar toda a população global como o Anticristo fará. Ele estabelecerá um pacto com muitos inicialmente, apenas para traí-lo no meio do caminho, dando início a uma tribulação sem paralelo. Sua astuta iniciativa de paz o diferencia de qualquer líder anterior. O Anticristo não apenas liderará uma aliança política, mas também será adorado como divindade, auxiliado pelo falso profeta que realizará milagres em seu nome. Nunca antes um indivíduo lançou uma campanha tão feroz contra os santos, travando uma guerra contra o povo santo de Deus. Ele realizará sinais e maravilhas extraordinários, manipulando a economia global e controlando o comércio através da marca da besta. Seu destino culminará em um confronto direto com o Rei dos Reis na Batalha do Armagedon. Este destino único o distingue de todos os outros líderes históricos. Diante da atual divisão do mundo, testemunhamos o cenário sendo montado para a chegada do Anticristo e nos aproximando do clímax da história. A quarta indicação do fim dos tempos
é a perseguição dos santos, um sinal grave e solene que não podemos ignorar. Nos ensinamentos de Jesus, ele advertiu explicitamente sobre a perseguição aos crentes, destacando-a como um claro indicador de sua iminente volta. Ao longo da história, temos testemunhado a opressão e o sofrimento dos cristãos, mas à medida que nos aproximamos do desfecho desta era, essa perseguição está se intensificando. Isso ecoa as advertências proféticas das Escrituras, com um aumento significativo de hostilidade. Não devemos nos iludir pensando que a perseguição é algo do passado distante, desconectado de nossa realidade atual. Basta olhar para o que está acontecendo com os cristãos ao redor do mundo, especialmente em países como Nigéria e Paquistão. Nessas nações, os cristãos enfrentam perseguições mesmo em lugares celebrados por sua liberdade religiosa. A hostilidade em relação ao Evangelho está crescendo, como evidenciado pelo recente ataque a um bispo na Austrália durante um sermão ao vivo. Isso não é um incidente isolado, mas sim um sintoma claro de que a perseguição não tem fronteiras nem limites. Como as Escrituras nos afirmam claramente, todos os que desejam viver uma vida piedosa em Cristo Jesus enfrentarão a perseguição. O quinto sinal, o início das dores, é um período previsto com clareza profética e detalhes preocupantes. Essa expressão fala de uma fase marcada por uma série de eventos, cada um crescendo em frequência e intensidade, anunciando o desenrolar de uma narrativa divina estabelecida desde antes do próprio tempo. Essas aflições não são simples fenômenos naturais ou acontecimentos aleatórios. São as dores de parto de uma criação que anseia pela redenção, os precursores do desfecho da história conforme a conhecemos. O início das dores representa um ponto crítico na linha do tempo divina, caracterizado por turbulências, convulsões e angústias. Esta era é marcada por guerras, rumores de guerras, fomes, pestilências e terremotos em vários lugares. Vamos considerar os terremotos por um momento. O aumento na frequência e intensidade desses eventos serve como uma ilustração vívida do início da profecia das dores, que se manifesta tangivelmente em todo o nosso planeta. Desde o início do século XX até o ano 2000, os dados sismológicos mostraram um aumento significativo tanto no número quanto na gravidade dos terremotos em todo o mundo. Essa tendência é respaldada por dados abrangentes coletados e analisados por institutos geológicos e sismológicos globais. Por exemplo, os registros indicam que a frequência de terremotos significativos, com magnitude de 6,0 ou superior, teve um aumento notável ao longo do século XX. No início de 1900, havia menos de 100 terremotos significativos por década, um número que aumentou constantemente, culminando em várias centenas de tais eventos anualmente no final do século. Esses eventos marcam o começo de um período de significado sem precedentes, uma época em que o mundo está sendo preparado para a volta de Cristo. Essas dores nos lembram que estamos vivendo em uma época de profundo desafio e oportunidade incomparável. Elas nos chamam à vigilância, à oração e a um compromisso mais profundo de viver nossa fé com urgência e compaixão. O sexto sinal é evidente. As pessoas estão passando por mudanças. Como mencionado em 2 Timóteo 3, 1-5, nos últimos dias, vivenciaremos tempos perigosos. Os comportamentos descritos por Paulo na passagem refletem diretamente a sociedade em que vivemos. Estamos imersos em uma era marcada pelo profundo egocentrismo, onde o amor próprio muitas vezes prevalece sobre a empatia pelos outros. A cultura atual promove o amor próprio como a base da saúde mental. Porém, muitas vezes, isso se transforma em narcisismo, obscurecendo o cuidado com o próximo. As pessoas priorizam seus prazeres pessoais em detrimento do bem-estar familiar e comunitário, colocando-se no centro de tudo. Isso resulta em traições, obstinação e busca incessante por prazeres, desviando-se do caminho de Deus. A sociedade moderna valoriza o material em detrimento do espiritual, levando muitos ao erro. Aceitam e promovem comportamentos antes condenados, substituindo a humildade pela arrogância e o respeito mútuo pela autoimportância. Essa cultura de autoimportância obscurece os verdadeiros valores comunitários, afastando as pessoas de Deus e umas das outras. O pecado e a luxúria
oferecem prazeres passageiros, tentando os indivíduos com promessas de felicidade temporária. As pessoas não pecam por causa da dor que isso pode causar, mas sim pelo prazer momentâneo que proporciona. Essa fixação no material e no momento presente leva muitos a escolherem os prazeres passageiros do pecado, em vez da promessa da vida eterna com Deus. Encontrei pessoas que reconhecem a existência de Deus e a importância da salvação. No entanto, seu amor pelo pecado e pela gratificação imediata os afasta dele, levando-os a seguir uma vida de prazeres pecaminosos. Essa busca incessante por mais se transforma em um ciclo vazio e interminável, onde a fome por indulgências leva à falta de satisfação. Vivemos em uma sociedade que distorce os conceitos morais, invertendo o certo e o errado. Aceitamos, celebramos e até mesmo promovemos o que antes era considerado imoral e pecaminoso aos olhos de Deus. A profecia nos alerta sobre aqueles que colocam o prazer acima de Deus, uma realidade evidente na busca contemporânea por prazeres sensoriais em detrimento da devoção espiritual. Se este vídeo impactou positivamente sua jornada espiritual, por favor clique no botão curtir. E não se esqueça de se inscrever neste canal para mais mensagens edificantes. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.